Olá, internauta, eu sou o Nunciante Graziano, professor doutor, presidente do Grupo GIMI Soluções em Energia, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top, porque ao longo dos anos Deus me presenteou com um amigo maravilhoso, um escritor, que nós vamos falar aqui das suas obras, né? Uma pessoa, um pesquisador, né? E desses daí que consegue produzir, né? A grande maioria das vezes nós temos aí pessoas que falam, eu sei isso, eu sei aquilo, tal, mas não produz nada, né? No caso do Hélio Rigutti, né, a quem tenho a honra de entrevistar, o caso é diferente. Nós temos aí coisas para mostrar. Hélio, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer de estar aqui com vocês. Perfeito. Fala um pouquinho da onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira. E aí o momento que você despertou assim, eu preciso fazer alguma coisa desse tipo. Olha, eu nasci na década de 50 aqui em São Paulo, fui um típico baby boomer e tive acesso a grande parte da mudança no Brasil, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo. Então via transformações, quer políticas, quer de construção, costumes e filmes, realmente nós vivemos uma época muito interessante. E eu cursei arquitetura e urbanismo na USP e dediquei a vários hobbies de forma apaixonada, sabe? Eu colecionei discos, cheguei até a fazer vinil, cheguei a fazer loucuras de participar, dar lance em leilões nos Estados Unidos por telefone para comprar um disco. Né? Enquanto o DDI era caríssimo. Pagava $200 por um vinil, né? Que era uma fortuna. Né? Colecionei carros antigos, né? Tive vários tipos de hobby. E um dos hobbies que o meu irmão mais velho e eu gostávamos era a aviação. Tá? Porque nos anos 50 a aviação era tudo, era uma transformação no Brasil, eram aviões vindos dos Estados Unidos, de sobra de guerra, as companhias aéreas, as dezenas, ligando cidades que a gente nunca ouviu falar, né? E aquele som dos aviões, eu morava perto do aeroporto de Congonhas, aquilo era uma loucura. Então daí para apaixonar pela aviação é um pulo. Tá? E de repente, desde a aviação, eu passei a me apaixonar também por assuntos militares. Primeiro eu gostava de aviação militar, mais que aviação comercial. Depois eu comecei a gostar da história militar. Em plena revolução, na época do governo militar, tinha uma série de limitações quanto ao acesso de um civil para pesquisas. Sem dúvida. Tá? Era muito difícil, né? Então era tudo muito empírico, as revistas especializadas publicavam coisas empíricas. Eu tenho essas revistas até hoje guardadas, né? E isso me dava aquele desafio de tentar desvendar o que realmente está, não de forma de escândalos, não de forma de, mas o que as Forças Armadas estavam utilizando e como utilizavam. Como é que a gente teria acesso? A gente via no desfile militar um avião voando, né? Falava, quantos desses a nossa Força Aérea tem? Mistério. Né? Onde opera o mistério? Será que eu posso... Segredo do Estado, né? Não, era uma época que não tinha internet, claro, né? Sim. E a gente era obrigado a referência, eram livros, principalmente ingleses, e eles também chutavam como se fosse a coisa mais comum, principalmente para a América Latina. Alguém você como checar? Total de informações. A gente começou a pesquisar. Tá? E o grande, vamos dizer, incentivador de tudo isso foi a internet. Nos anos 90, quando a internet apareceu de fato, eu percebi que eu não era um louco sozinho no mundo. Tinha milhares de gente que pensava como eu no mundo, que queria saber as mesmas coisas, tinha curiosidade de pesquisar. Eu falei, mas puxa, que legal. Antigamente eu saía notícias do jornal, recortava, arquivava as notícias, saía em revistas, tipo na época, revista ilustrada como O Cruzeiro, Manchete.
e recortava, guardava todo o carinho, né? E de repente me vi num mundo que é fácil. Tinha acesso, eu correspondia com um cara da Europa, com um cara dos Estados Unidos, assim, pá, e conseguia os dados, né? Isso me abriu a realmente pesquisar a sério essa atividade de aviação e história militar da América Latina. O que é América Latina? Porque a América Latina foi, de certa forma, colonizada de uma forma muito parecida. Nós temos a América Portuguesa, que é o Brasil, né? E temos outros países que desde o México a Espanha. Nós éramos todos da Península Ibérica. Então todos tiveram escravidão, tiveram exploração de minérios, né? Tiveram conquistas de povos e etnias como índios, como maias, como astecas, como os incas, né? Então tem muita semelhança, nós temos muita semelhança com a América Latina, embora o Brasil não se comunica como deveria com seus vizinhos. É verdade. Tá, talvez a gente deveria ter tido aula de espanhol também. Talvez a maior barreira seja a Cordilheira dos Andes, tá? Porque fica intransponível ir para um país vizinho, mas nós não temos muita... talvez desdenhamos os nossos irmãos da América Latina. É verdade. Tá? E a América Latina sempre me fascinou. E mesmo assim, quer dizer, pesquisar coisas difíceis de encontrar, mistérios, sempre foi a minha paixão. Pesquisar por pesquisar é uma coisa que todo mundo sabe, não tem a mesma graça que pesquisar uma coisa difícil de conseguir, muito difícil de conseguir. Tá? Isso foi o meu mote e até hoje eu continuo pesquisando coisas consideradas quase impossíveis de conseguir. Maravilha. E por que o interesse pela parte bélica? Principalmente assim, exército, isso tem muito a ver com aqueles desfiles militares que a gente vê quando criança, né? 7 de setembro, essas coisas. Carros marchando, aquele todo, né? Chegou ele perto, o Grupo, aquele... Sim, inclusive um dos planos que nós temos, eu e meu coautor, é escrever um livro sobre a Engesa, um livro definitivo sobre a Engesa, mas não dos veículos, isso todo mundo sabe, a história da indústria, que é cheio de mistérios, é cheio de capítulos obscuros, tá? Até proibidos, tá? Porque eles foram grandes industriais, mas a parte comercial deles era uma coisa fantástica. Eles, por exemplo, o Murutu e Cascavel, o primeiro cliente, que se não fosse pela Líbia, não ia ser vendido no Brasil. A Líbia foi o primeiro cliente, eles foram até Gaddafi, levaram um barco pesqueiro, levaram lá, e o Gaddafi comprou centenas de veículos. Na hora que o Gaddafi recebeu, o Gaddafi percebeu que nenhum de seus militares sabia dirigir. Teve que mandar não tiveram que transformar com transmissão automática, ninguém sabia engatar uma marcha. Olha a loucura que era, né? A África do Sul, por causa da apartheid, não podia comprar armas na época, sabe, por causa de direitos humanos. A Engesa mandou construir um protótipo lá na África do Sul, sem que o governo brasileiro saiba, e ia produzir lá. A Engesa não tinha, sabe, uma indústria corajosa, patriota, e não tinha escrúpulos. Eu vendeu para o Saddam Hussein também, né? Vendeu. Eu tive a honra de poder entrevistar um dos sócios. Hoje o principal, o íntegro, que já faleceu. E isso vai ser um livro, vamos dizer, revolucionário quando sai do Brasil. Porque vai contar a indústria como foi feito cada exportação. É muito diferente, né? Então eu gosto de coisas diferentes. Que bacana. Então, aquele dito feijão com arroz não me seduz. Tá? Eu gosto de desafios. Essa é a ideia. Aqui você fez mais ou menos um livro a cada 2 anos, assim? Não tem um tempo definido, porque como eu falei, Kendi, é um hobby. Eu não tirei um centavo desses livros todos que eu publiquei. Tá? E se eu ganhei algum centavo, eu doei para o meu coautor, que ele é a pessoa que me com menos recursos.
Eu não me interessa receber, porque aquilo que eu falei, na hora que eu pensar na área financeira, deixa de ser hobby, vira profissão, aí não me interessa mais. A sensação de ter o livro publicado, como que é? É como ter um filho, né? Agora, a minha sensação maior não é gerar recursos, maior é quando você vê um trabalho seu sendo lido por uma pessoa. Isso é o maior prazer, não existe prazer maior que isso. O livro em si, eu não espero lucro, não espero nada, está ótimo, né? As editoras até falam, poxa, você não tem receber preparo. Não quero, use esse dinheiro para publicar outros livros de outras pessoas que necessitam, porque livro é fundamental. Qual o livro que você mais gostou assim, de Olha, de um veículo é isso aqui, esse carro aqui, que o Brasil operou mais de 400 e foi adquirido durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Para entrar dentro do Exército, para poder pesquisar, tá? A gente tem que ter muito jogo de cintura. Tá? Mas por quê, né? Para que você quer? Eu vou contar uma coisa, por incrível que pareça, o Exército é diferente, o Exército hoje é diferente daquele que nós conhecíamos nos anos, a década de 50, 60, que o general era uma pessoa obesa, cheia de medalhas, óculos Ray-Ban, bigode, né? Com aquele bastão. Né? Hoje, um general, ele fala 3, 4 línguas. Tá? Ele estudou, ele serviu em forças expedicionárias, em missões de paz, na ONU. É uma pessoa ultra culta. Tá? A gente não pode confundir essas coisas. Tá? O militar hoje é uma pessoa. Quando eu falo isso aqui, eles abrem as portas hoje. Mesmo sabendo que sou civil, eles nunca me restringiram nada. Foi uma experiência interessante. Né? Esse livro, por exemplo, uma outra loucura, fala sobre veículos blindados em Cuba. Por que Cuba? Não tem nenhum viés de esquerda nem de direita, a mim não me interessa a questão política. O viés político histórico, né? Então o que acontece? Cuba é o país mais fechado da América Latina para obter informações militares. O que nós fizemos? Aceitamos o desafio, começamos a pesquisar. Eu fui para Cuba. Tá? Eu não consegui entrar em nenhum quartel, com certeza, mas eu fui pesquisar em sebos, bibliotecas, e fui colhendo dados. Tá? E achou alguma coisa? Achei muita coisa que deu para escrever um livro. E esse livro que tem a capa aqui, esse livro vai ser publicado agora em julho do ano que vem, né? E uma editora inglesa, né? Sobre caças cubanos. Quando eu ofereci para uma editora, a editora já fez o histórico, o meu livro sequer, quer dizer, o texto está pronto, não foi diagramado ainda, já está à venda na Amazon. Nossa, que interessante. Tá? Porque é um tema que realmente atraiu, porque é um tema que ninguém escreveu, no mundo inteiro escreveu. Não, isso aqui é bacana. Agora, olhar com as mesmas coisas, mas com outros olhos. Agora, o meu prazer não é ser inédito, o meu prazer é poder transmitir. E se eu errei, como pode ter muitos erros, eles me escrevem, olha, você errou aqui. Beleza, aprendi mais uma coisa. Sim, perfeito. Isso que vale. Não é financeiro, não é nada disso, né? Então, por isso que existe essa comunicação. Eu consigo corresponder com o país da América Latina, gente da Europa, porque eu não penso na parte financeira. Entendi. Perfeito. Hélio, esse último aqui, ele vai ser lançado, né? Vai ser lançado em novembro, no dia 23 de novembro. Que bacana, né? Ficou realmente um livro maravilhoso, né? O Guarani 500. E esse foi o último? Esse é o último, nós estamos confeccionando um último agora, que vai sair ainda esse mês. É sobre um sistema de armas que esse veículo utiliza. Ah, entendi. Tá? Mas é isso tudo, quer dizer, esses 2 livros são fora da curva, porque foram encomendas da indústria. A indústria encomendou esses livros para nós, para escrever, para poder... Você ficou até surpreso, né? Poder presentear numa festa de lançamento.
Então, nós aceitamos a empreitada. Né? De aviação tem esse livro, tá? Chamado A Serviço do Generalíssimo. Tem uma história, eu diria, muito inusitada, né? Porque é o seguinte, em 1947, um ditador da República Dominicana, famoso, Trujillo, por ser sanguinário, ele tinha muitos inimigos pela América Latina. Um dos inimigos era o presidente da Venezuela. E ele resolveu bombardear a Venezuela pelo Brasil, usando aviões brasileiros e pilotos brasileiros. Contratou mercenários brasileiros. Quem eram esses mercenários? Piloto de companhia aérea. Tá? Aí surgiu a ideia de usar aviões de escolta para os bombardeiros não serem derrubados. Vamos contratar piloto de caça que combateu na Itália. Ele foi buscar. Da guerra. Isso foi logo depois da guerra. Sim. E tinha um monte de pilotos desempregados. Aí um grupo de pilotos aceitou a missão. E graças a Deus não houve essa missão, mas os pilotos de caça foram contratados por Trujillo para servir a República Dominicana contra invasores. Eles ganharam $2.000 por mês. Na época era um dinheiro. Não, sem dúvida. 1940, né? E voltaram todos ricos para o Brasil. Né? Essa história era conhecida pelo governo brasileiro, mas eles tamparam os olhos, fingiram que não existia. Sim. Tá? Mas sabiam. E o Dutra, o presidente Dutra, era amigo do Trujillo. Tá? E o Trujillo financiou a campanha política de Dutra pela rádio Mairique da Veiga. Tá? E em troca, o governo brasileiro forneceu arma para Trujillo. Isso tudo está documentado. Esse aí é uma coisa de se conhecer, né? É uma história maluca, mas existiu de fato. Eu conversei com veteranos e confessaram realmente ter feito isso, né? Que bacana. Tá? E essas coisas, você fez no momento certo, né? Porque ao longo do tempo esse pessoal foi falecendo. Estão falecendo. Então deixou uma marca aqui, né? Bacana. Maravilha. Hélio, alguma coisa assim que tira o sono, assim, preciso fazer isso, você sai rascunhando alguma coisa? Olha, eu gosto de coisas novas, tá? Coisas inéditas, e isso me fascina, tá? Por exemplo, não sei se você sabe, teve um primeiro prisioneiro de guerra japonês durante a guerra, foi durante o ataque de Pearl Harbor. Tá? Era um submarinista, aquele submarino de bolso. Certo. E ele não morreu, virou prisioneiro de guerra, foi uma vergonha tão grande para o governo japonês, que eles apagaram a foto dele da turma de formandos. Quando ele voltou da guerra, porque ele sobreviveu, sim, a vergonha que ele passou na cidade onde ele morava, ninguém queria casar com ele, tá? Ele recebia cartas pedindo suicídio, tá? dele, e ele casou com uma sobrevivente. Deve ter sofrido muito. Ele casou com uma sobrevivente de Hiroshima, foi o que ele encontrou para poder casar. Né? Sabe quem ele virou? Presidente da Toyota. Nossa, então o cara tem valor. Então, eu digo isso, essas histórias inéditas que me fascinam. Sim, exatamente. Tá? São histórias que o japonês não conta, que o brasileiro não conta. Não sim, conta, não interessa. Mas isso, para quem gosta de história militar, ele foi que trouxe Kanban no Brasil. E olha que ele sofreu. Então, imagina, né? Então, eu acho que nós vivemos numa época, como eu falei, eu sou o baby boomer, peguei essa época de veteranos de guerra, que estão todos mortos, já maioria agora, mas se você não escrever e guardar essas coisas, vão se esquecer para sempre. Ah, sim, é verdade. Né? Essa que é a ideia. Né? Eliel, parabéns, viu? Imagina, é um prazer estar com você. Com muita admiração, tá? Porque você realmente faz a diferença. Não, eu não faço a diferença. São pessoas como você que tem aquele impulso interior de energia, né? Pega alguma coisa que te incomoda de determinada forma, né? Assim, que fala assim, poxa, eu preciso pesquisar sobre aquilo, e principalmente
que você vai atrás e realiza. Parabéns. Obrigado. Enel, você quer deixar seus contatos? Deixa. Arnaldo? O meu contato mais fácil é pelo meu telefone, que você pode usar para o WhatsApp. É 11 999 34 0736. Quem quiser entrar em contato comigo, é um prazer ouvi-lo. Mesmo críticas, eu aceito com muita humildade, tá? E estou aberto para discussões. Tá? Muito obrigado. Okay. Eu agradeço muito a Helena Suzuki. Sim, apresentou. Grande amiga nossa. Isso. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico escritor e pesquisador Hélio Rivucci, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.